Eu vim compartilhar aqui uma reflexão com vocês, do tipo assim, eu tô arrumando as gavetas. Quando eu arrumo, eu preciso arrumar dentro, eu começo a arrumar fora. Isso é um padrão meu. Eu faço isso desde pequena. E, na verdade, eu tô chorando, mas não é de tristeza não, sabe? É de processo. Ontem eu vivi um processo que eu não tinha vivido ainda. Na verdade, eu venho vivendo vários processos há muito tempo, né? Como eu sempre compartilho aqui com vocês. E ontem eu fui servir de modelo para minha amiga Tassiana. Estava dando um workshop, uma pequena imersão para alguns rapazes, para eles aprenderem um pouco sobre o Tantra, o verdadeiro Tantra, né? Não esses que a maioria fala por aí, mas a verdadeira essência do Tantra, a verdadeira filosofia do Tantra. E eu, como estou junto com ela nessa jornada, né? Afinal, a Kundalini ela é proveniente do Tantra, né? Eu fui lá para servir de modelo lá para ela. Porque eu confio muito nela, né? Confio muito no trabalho dela, na seriedade como profissional. E isso é muito importante quando você vai vivenciar qualquer coisa relacionada à energia sexual, a Tantra, a Kundalini, seja tudo relacionado a essa energia. É importante que seja uma pessoa séria, uma pessoa bem profissional, né? E eu sei da seriedade, do profissionalismo, tanto que ela estuda a respeito, tanto que ela pergunta, o tanto que ela vivencia, né? O Tantra. Mas esse vídeo não é para falar do Tantra ainda, né? Talvez mais para frente eu grave alguns vídeos falando mais sobre essa experiência tântrica, né? Que não tem a ver com a massagem tântrica, tem a ver com a experiência tântrica. A massagem é outra coisa. Então são várias caixinhas, né? Eu vim compartilhar da minha experiência de ontem, porque quando eu fui, eu já sabia que seria a sensitive, né? Eu já fiz a sensitive, né? Pelo menos eu achava, né, que tinha feito. E então eu fui, mas eu fui assim, sabe? Dentro do meu coração falava assim: seja vulnerável. Se permita ser vulnerável para você realmente viver essa experiência. Eu falei, mas eu já vivi, falando para mim mesma, né? Para essa vozinha. Mas eu já vivi essa experiência. Não, você não viveu. Eu falei, não, já sim? Não, você não viveu. Se torne vulnerável. Só deixa, né? Não raciocina, não... Nada, só... Eu brinco muito com a história do barco, né? Só senta no barco, tira as correntes, lança ao mar, não fica no leme, só deixa o barco. E eu fui repetindo isso pra mim, daqui em casa, até chegar lá. E foi assim. Eu fui vivenciar a experiência, né? Brinquei tudo como sempre, mas dentro de mim começou a mudar algumas coisas, começou a vir à tona muitas coisas, né? Naquele momento de vulnerabilidade. E eu saí de lá muito reflexiva, né? Porque eu percebi que a vida toda, minha vida toda, eu mesmo nos momentos de choro, mesmo nos momentos mais felizes, nos momentos onde eu estava com alguém, né? Afinal, eu já tive 2 casamentos. Não tive muitos relacionamentos sérios assim, mas eu já tive alguns, né? E eu percebi que eu nunca fui vulnerável. Eu nunca vivi um momento de vulnerabilidade, nem dentro de um relacionamento amoroso e nem fora. E eu venho me permitindo muito essa vulnerabilidade nos meus relacionamentos dentro de um grupo, né, das minhas amigas. Eu já venho nesse processo de
me deixar ver ser vulnerável, de ser vulnerável. Mas dentro do toque, de algo mais profundo, eu não tinha ainda experienciado me permitir, né? Até porque eu achava que sim, eu me entregava, né? E até perceber ontem que não. É muito diferente. É muito diferente quando você se permite dentro de uma conexão com alguém. É claro que ontem era terapêutico, né? Mas eu me desloquei para dentro de um relacionamento. E, e aí eu percebi, sabe, que a gente cobra tanto do outro, a gente busca tanto no outro. E eu percebi que o que eu buscava era o que eu não dava, né? E de certa forma, a mente ela capta muito mais o não verbal do que o verbal. Então não adianta você falar para uma pessoa o quanto você ama, para todos os dias eu te amo, como eu te amo, se dentro da tua energia, dentro do teu comportamento, você não tem essa vulnerabilidade, você não tem essa entrega verdadeira, né? Você só está sempre esperando o pior, você está sempre projetando o melhor, né? Então você nunca vive a realidade, você sempre está preso na ilusão do que você gostaria que a outra pessoa fosse, na ilusão do que você gostaria que o relacionamento fosse, do que acontecesse, do que a outra pessoa fizesse. Então você vive sempre na ilusão e não na realidade. E aí isso, óbvio, né, acaba criando várias frustrações, várias mágoas, várias brigas e até culminar na separação. E aí quando muitas vezes se separa, sempre se separa acusando o outro pelo término, né? Nada é 100% do outro, né? Então você tem sempre aí uns 50-50. Mas aí eu percebi, diante de tudo isso que eu vivi ontem, e que meus processos assim, eles duram 2, 3. É muito rápido para eu entender o que eu preciso fazer e curar, quando eu tenho clareza. É por isso que eu trago muito isso dentro do meu trabalho, que é a clareza. Quando você tem clareza, você sabe que é para ali que você tem que ir, é muito mais rápido. Não é fácil, né? Dependendo da velocidade que você quer que as coisas se resolvam. E eu gosto das coisas muito rápido dentro de mim, para resolver, ressignificar e soltar. Clareza, direção, ressignificação, solta. É assim. Para mim, já tem 1 ano que eu vivo isso. Já vai fazer 1 ano e meio, na verdade. E muitas curas vieram. E ontem, eu tenho certeza que foi mais uma. E hoje eu tô reflexiva, porque eu penso assim, inicialmente, sabe? Como, vou fazer 48 anos, como eu perdi tempo, muito tempo, no apego, na ilusão, por não me permitir ser vulnerável, por não me permitir ser mulher, ser frágil. Quantas dores existiam que eu não queria olhar. Quantas dores existiam dentro de mim, de um feminino ferido, de um masculino ferido, e que eu me apegava a isso como desculpa. E aí hoje, ver essa reflexão, e eu de certa forma, também, eu me permito hoje viver isso, que eu não posso voltar ao passado. E isso me traz uma certa nostalgia, porque com a minha consciência de hoje, eu não posso ir lá atrás e fazer diferente, sabe? Pelo menos com as pessoas que são importantes realmente até hoje para mim. Não tem como eu, sabe, remontar e tudo isso. Até porque se eu fizesse isso, hoje eu não seria quem eu sou. Então eu tenho que olhar para esse lugar com muita gratidão.
E para esse momento, também com muita gratidão. Porque não tem como eu voltar lá atrás e fazer diferente. E se até pudesse, eu não me teria me tornado essa pessoa de hoje. E eu não poderia estar aqui falando. Então, se você caiu nesse vídeo, independente do momento que você esteja vivendo, seja frágil. O autoconhecimento, embora não romantize, porque realmente não é algo fácil. Olhar para dentro não é algo fácil. Olhar para suas sombras não é algo leve. E principalmente olhar para esse lugar e soltar, sem entrar na culpa, sem entrar no vitimismo, sem entrar na tristeza. O que eu sinto agora é assim, gratidão. E o que eu sinto é esse simples momento pequeno. Eu não posso mudar lá atrás, mas eu posso fazer um presente e um futuro diferente para mim e para as pessoas que entrarem na minha vida. Eu posso me tornar essa Jussara vulnerável, essa Jussara sem ilusão, que vê as coisas como elas são, que vê o outro como ele é e que entende que quando você olha no outro algo que te incomoda, é necessário olhar para dentro, porque o outro é só um espelho, um reflexo. Então, se o outro fala algo que te machuca, que te magoa, olhe para dentro, sem medo, só apenas com coragem, porque se te magoa é que existe algo aí dentro que precisa ser trabalhado, que precisa ser olhado, precisa ser acolhido. Então hoje, todas as vezes é assim. Se algo me incomodou, se algo me feriu naquela conversa, se algo doeu, eu vou refletir o que tem dentro de mim ainda para ser trabalhado. E eu venho vivendo esse momento. O momento de desapegar, o momento de liberar, de soltar. E soltar para mim é difícil. Soltar o controle para mim é difícil. Porque eu percebi que eu achava que eu tinha. Eu sempre soube que eu tenho ainda esse perfil controlador. Mas hoje eu entendo que esse perfil é muito maior do que eu achava. Porque eu controlava tudo. E dentro disso eu atropelei muitas pessoas, eu magoei muitas pessoas. Eu machuquei muitas pessoas. Me machuquei também, porque ninguém machuca alguém que ama e não se machuca. Não existe isso. Quando você machuca alguém que você ama, você se machucou muito também. Então hoje, quando eu olho e que eu lembro dessas pessoas e falo, caramba, realmente, não tinha como prosseguir. Aquela Jussara não tinha como prosseguir. E hoje, exatamente agora que eu tô gravando esse vídeo, que eu tô aqui arrumando a gaveta de toalhinha, chorando, eu tô me limpando e me curando para me tornar e me permitir viver relacionamentos inteiros que eu percebi que eu nunca fui. Eu sempre fui muito carinhosa, assim, eu sempre abracei, mas eu percebi que eu nunca me permiti ser abraçada. Eu nunca me permiti ser cuidada, porque para mim é muito mais fácil cuidar. Eu nunca nem me permiti ser amada, de verdade, dentro da expressão do outro, porque amor para mim sempre foi da minha expressão.
E existem várias expressões de amor, né? E às vezes aquela outra pessoa, ela vai ter a expressão de amor dela. E tá tudo bem. Não quer dizer que ela não te ame. Às vezes ela vai te amar muito mais do que você a ela, dentro da forma dela. E hoje caiu todas essas fichas. Muito incrível. Porque aconteceu uma outra coincidência hoje também que me fez refletir isso, né? Fez refletir que a gente tenta ser forte o tempo todo, a gente tem vários apegos e que um masculino ferido, um feminino ferido, ele faz você perder grandes oportunidades de ser feliz. E o que eu queria, o que eu quero que você que está assistindo esse vídeo, se você caiu aqui nesse vídeo, não é à toa. Não existe nada, não existe coincidência, não existe algoritmo, não existe nada disso. Como diz Hélio Couto, tudo é onda. E se você sintonizar nessa onda, é o que você vai receber. Então, se você está me vendo agora, tem coragem de olhar para dentro da tua sombra. Olhar tudo que está ferido dentro. Tudo que está desarrumado dentro. E se você está vivendo hoje um relacionamento que está tudo ruim por fora, antes de você dar um ponto final, com exceção, óbvio, né, de relacionamento abusivo, que já passou de todos os limites. Eu falo daquele relacionamento, sabe? Que você reclama que o outro não lava a louça, de que o outro não sei o quê, de que o outro não te ajuda, de que o outro não te dá um carinho. Esse relacionamento. Ou a outra, né? Porque também tem mulheres que são assim. Que às vezes mostram seu amor de forma diferente. E aí, para antes e olha para dentro. Olha aqui para dentro. Ressignifica. Arruma tudo. E depois toma uma decisão com esse olhar. E se você não consegue fazer isso sozinho, pede ajuda. Tá tudo bem. Tá tudo bem ser vulnerável. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem. Tá tudo bem pedir ajuda. Sabe? Você não precisa esperar chegar no limite para pedir ajuda de alguém. Hoje eu tô transbordando, porque já vai fazer acho que uns meses que eu não conseguia nem chorar. Que eu sentia que tava aqui, ó. Aqui, me sufocando, e eu não sabia o que era. E muitas vezes esse sentimento é o luto, sabe? E eu sei que eu tô vivendo um luto emocional. Um luto do meu eu do passado. Porque quando eu olho para aquela, eu falo assim, eu não pude te ajudar. Puxa vida. E hoje eu ajudo tantas pessoas. E hoje eu vejo tanta transformação. Hoje eu recebo tantas mensagens lindas, né? Agora até dos meninos, né? Porque antes eu só era das meninas. E hoje eu tô recebendo mensagens lindas dos meninos falando da grande transformação que tá tendo depois que começou a fazer as ativações energéticas, a mentoria. E eu fico com aquela sensação de dever cumprido. Porque eu não posso, hoje, agora, eu não posso ir lá na Jussara de 30 anos atrás e ensinar tudo isso para ela e transformar a vida dela. Eu não tenho como fazer isso. Eu voltar, né? Eu posso sim olhar, ter clareza, ressignificar e soltar, porque isso faz parte da minha história. Mas eu não posso ir lá e salvar os relacionamentos, as amizades,
posso, não tem como. Não tem como remontar o coração. Não tem. Mas eu posso fazer isso comigo hoje. Eu posso me curar hoje. Eu posso chorar hoje. Eu posso ser vulnerável. Eu posso pedir ajuda. Eu posso tirar meu dia de folga e vir arrumar a gaveta para poder remontar isso aqui dentro aqui. E eu posso ter relacionamentos incríveis daqui para frente. Diante de toda essa clareza. E eu posso fazer isso por você também, a partir de hoje. Eu posso, através desse vídeo que está chegando em você refletir que o outro é a extensão de você. E que às vezes o outro, ele tá aí te incomodando, mas para te curar. Novamente, não tô falando de relacionamentos abusivos, mas tem muitos relacionamentos que tem muito amor. Como o meu tinha. Muito amor. E hoje eu percebo que era amor das duas partes. E eu até, quando pedi a minha separação, eu achei que era só eu. Porque eu tava tão machucada que eu não conseguia olhar o outro. Eu tava tão presa na ilusão e no apego das minhas próprias crenças, da minha própria falta de identidade, que eu não olhava pro outro, a necessidade do outro, né? Então, assim, com vocês hoje aqui, eu espero que esse vídeo ele possa chegar nas pessoas que hoje precisam escutar isso. As pessoas que precisam escutar que eu trabalho muito sobre identidade, porque é a identidade que me faz olhar para esse lugar. Por exemplo, minhas filhas, elas não estão acostumadas a me ver chorando, porque todo mundo acha que a gente só chora de tristeza, né? Todo mundo acha que a gente só chora quando está com depressão, quando está passando mal. E não é bem assim. Às vezes a gente só precisa chorar para organizar as emoções dentro, porque do lado de fora as coisas se organizam assim, igual eu tô fazendo agora, organizando gaveta e tudo. Mas dentro, cada um tem seu jeito de organizar. Tem pessoas que precisam para o meio do mato, para a praia. E a maioria das mulheres só precisam chorar. E é assim. E hoje, por essa dificuldade de ninguém nunca me ver chorando, ninguém me vê nunca emocionando. Aí quando me vê, fica todo mundo desesperado, sabe? Porque já acha que eu tô tendo uma crise, ou que eu tô em depressão, ou sei lá o que pensa. E não. E muitas vezes eu não me permiti chorar justamente por isso. Porque depois que eu tive os diagnósticos, chorar pra mim era isso. As pessoas vão achar que eu tô em crise. As pessoas vão achar que eu tô em depressão. Vão achar que já é um... E não é. Porque daqui a pouco eu ressignifico tudo isso e fico bem. E eu só quero isso. Eu quero ficar quieta. Quero chorar, quero me regular. Eu quero olhar pra esse lugar, sabe? Eu quero olhar pra esse lugar do luto, de quem eu fui. E olhar que
Eu não reconheço mais aquela. Eu não sou mais aquela. E conviver com a Jussara do presente, que tem toda essa expansão da consciência, que tem todo esse conhecimento, para a Jussara do presente, que já curou tanta coisa. E é claro que esse é um caminho contínuo, né? E aceitar que eu não posso ir lá no passado e colocar as coisas tudo no lugar de novo. Até porque se eu fizesse isso novamente, eu não seria quem eu sou hoje. Então é isso. Eu vim compartilhar isso com vocês. Acho que mostrar a minha vulnerabilidade diante dessa reflexão, diante do que eu vivi ontem. Cada um tem um jeito de viver esse processo, mas eu tenho vivido muitos processos, né, dentro do yoga. Toda aula de yoga para mim é um processo, porque eu observo o meu corpo, a minha energia, aquele momento que eu tiro para mim ali de 1 hora. É muito importante, porque é o momento que eu olho para mim de verdade. Que eu não tô olhando se tem comida, se não tem casa, se a casa tá limpa, se fulano, beltrano, eu só olho para mim. E o Tantra, que já faz parte de mim, já vai fazer mais de 1 ano, mas eu não tinha vivido essa experiência, e eu vivi ontem essa experiência de me permitir sentir, né? Sentir o toque, sentir aquele momento presente, sem estar analisando, sem estar montando uma estratégia, sem estar, de certa forma, me defendendo, né? Então, é isso. Eu queria deixar para vocês. Vivam o processo, se permitem ser vulnerável, se permite a viver experiências que vão te desafiar a olhar para dentro. E, acima de tudo, se acolhe a sua dor, acolhe as suas perdas pelo caminho, quando você entende que você perdeu tanto por não ter a consciência que tem agora. E tá tudo bem, porque faz parte também, né? E é isso que eu tô vivendo nesse agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Falar pra mim, pra essa Jussara, sobrevivente, que tá tudo bem. As coisas são como tem que ser. Não dá pra ir lá atrás, mas daqui pra frente dá pra fazer diferente. E que aquelas pessoas lá de trás que eu magoei, que eu machuquei, e que eu deixei, que eu larguei, elas vão encontrar o caminho delas, que provavelmente não serei mais eu, mas que elas também precisavam disso pro processo delas. Então tá tudo conectado, tá tudo ligado, né? E é isso que eu tô vivendo nesse momento. Eu espero que esse meu relato te ajude de alguma forma a entender o teu processo também. Beijo no coração.